Quanto tempo leva para o narcisista começar a fase da desvalorização? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. E veja bem, para o narcisista não significa tempo. O que significa é a sua utilidade. Tudo acontece segundo a intenção do narcisista, o que ele viu na fonte de suprimento e o que ele está recebendo. E para quem não me conhece, eu sou Sinara França, sou terapeuta TRG, especialista em atendimento a vítimas de abuso narcisista. Eu trouxe esse tema para esclarecer de fato como funciona o momento da desvalorização do narcisista. Muitas pessoas aqui no canal, em outras redes sociais, cada uma com a sua experiência. Conheci um narcisista com 2 dias, começou a desvalorização. Conheci um narcisista com 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, e eu comecei a ser desvalorizada dentro dessa relação. Então, por que isso acontece? Cada pessoa ela tem a sua própria experiência dentro do ciclo de abuso narcisista. Porque ninguém é igual a ninguém. E o que o narcisista vai buscar? A sua admiração, a sua atenção, a sua submissão, a sua serventia, a sua prestação de serviço, o controlar você, seu financeiro. Não importa, ele quer usar você. Então ele quer usufruir, se aproveitar do que você tem de melhor. Então ele vai buscar uma fonte de suprimento para o suprir nas suas necessidades. A fase da desvalorização, ela acontece quando o narcisista começa a perceber que aquela pessoa já está totalmente do seu controle. Essa pessoa, ela já não tem tudo aquilo que o narcisista viu no início, que ele se empolgou. Então ele começa a olhar para a vítima com desdém, descaso, ele começa a se cansar do seu objeto. Já não funciona, não tem aquela constância do objeto. É como se fosse uma criança com um brinquedo. Aquele brinquedo tá velho, tá quebrando. Ele vai ver uma novidade, pois ele vai buscar, porque ele começa a ficar entediado, e ele vai buscar algo novo. Ele vai buscar novidade. Ele vai buscar aquela nova fonte de suprimento que, ao ver do narcisista, está ali com um potencial muito grande, assim como você foi. Então não é o tempo, não é o narcisista estabelecendo, ele vai de acordo com o que ele vai conseguindo. Embora seja um ciclo, seja contínuo, permanente o comportamento, mas não há esse tempo. Isso é importante vocês prestarem atenção, tá? Para não ficar assim, se comparando com o tempo que uma determinada pessoa, ela teve de idealização, que nós chamamos de bombardeio de amor, aquela pessoa o tempo que aquela pessoa já começou a ser desvalorizada, a intensidade da desvalorização. Então isso o narcisista ele vai percebendo ao longo daquele relacionamento. Até que você não está mais funcionando, não está mais suprindo o narcisista. Então é a partir daí que o narcisista ele começa a desvalorizar. E quando esse narcisista começa a fase da desvalorização, é quando você vai começar a receber alguns sinais. É quando você percebe que tem alguma coisa mudando. Sabe aquele olhar do narcisista para você com aquela empolgação? Você via no narcisista uma pessoa apaixonada, dedicada a você, cheia de amor para dar, falava com você o dia todo.
Você enviava uma mensagem e esse narcisista respondia logo. Aqueles elogios, aqueles favores, aquela ligação, é aquela presença constantemente do narcisista na sua vida. Pois é, isso vai começar a desaparecer. Você não vai ter mais essa atenção da parte do narcisista. Você não vai ser mais o centro na vida do narcisista. Você vai procurar por aquela pessoa que antes te dava tanta atenção e você já não vai mais ter essa atenção. Ele começa a diminuir aos poucos, pois ele precisa ganhar tempo até ele preparar uma nova fonte de suprimento ou até mesmo voltar para aquela outra fonte de suprimento que já estava em seu ciclo abusivo. Então, ele vai fazendo isso aos poucos e vai desvalorizando você. Aí, sabe, aquela pessoa que concordava com você, não vai mais concordar, você vai começar a se tornar uma pessoa chata, invasiva. Você não vai ter mais a presença do narcisista. Você vai procurar o narcisista, ele nunca vai estar à sua disposição como ele estava anteriormente. Ele vai começar a dar desculpas. Ele não vai ter mais tempo para você. Lembra dos momentos em que bastava fazer assim? Antes de você pensar, o narcisista, ele já sabia o que você queria? Ele já atendia a você? Então, ele vai começar a não ter mais tempo para você. Ele vai começar a priorizar outras coisas e outras pessoas. Ele vai começar a se desligar de você, se tornando uma pessoa fria. Aquele carinho, aquele beijo, aquele momento de intimidade, tudo isso vai começar a mudar também. O beijo, ele já não vai querer mais dar. Ele vai começar a dizer que ele não gosta, que você é chata, que você toda hora pede beijo. Ele vai começar a, no momento da intimidade, reclamar de você. Vai começar a não tocar mais em você, tendo sempre aquela intimidade de uma forma mais de abuso ou mecânica. Você não vai querer que o narcisista te dê carinho, ele já não vai dar mais, ele não vai priorizar os seus desejos. Tudo precisa ser como ele quer e qualquer coisa que você venha dizer, ele vai dizer que está perdendo o interesse em você justamente porque você está ficando chata. Ou chato, tá? Eu estou falando aqui de pessoa narcisista. O homem também passa por relacionamentos abusivos com mulheres narcisistas, tá? Então, tudo vai se tornando frio. Ele começa a fazer tratamento de silêncio. Ou dentro de casa mesmo, né? Se vocês convivem juntos, ou se você está namorando com esse narcisista, ele vai começar a parar de falar com você. Qualquer coisa que você questione, qualquer coisa que você faça que contraria esse narcisista é um motivo de raiva, e aí ele começa a dar tratamento de silêncio. Ele começa a punir você. Isso é uma forma de punição, porque ele silencia você, para que você venha pensar, repensar daquilo que você está pensando, daquilo que você está vendo nele, para ele se colocar em uma posição de afastamento, onde ele é o certo, você que precisa resolver essa questão dentro de você e que você corra atrás dele, se colocando como a pessoa talvez até errada, que enxergou demais, que pensou errado, que não era bem assim, até porque já entra também uma certa confusão. E você começa a se deparar com uma pessoa assim totalmente diferente. Aquela pessoa que o narcisista reclamava tanto, ou alguém da família, aquelas pessoas que ele falava mal, seja pelo modo de se vestir, que ele não gostava disso, que ele não gostava daquilo, tudo era
tudo era muito errado. Você vai começar a perceber que ele está tendo contato com essas pessoas que ele dizia que de fato ele não aprovava. Como, por exemplo, ele falava do comportamento de uma mulher. Ou, se no caso é uma mulher narcisista, vai falar mal do comportamento de alguns homens. Então ele começa a estar com pessoas justamente nas quais ele falava mal e que não aprovava o comportamento. E aí isso gera em você o quê? Confusão. Você começa a se questionar. Mas por que se ele não é assim? Se ele está fazendo isso, então tem alguma coisa errada em mim. Porque ele mudou de uma hora para outra. E a pessoa, como não consegue encontrar uma resposta plausível, coerente, essa pessoa começa a procurar resposta em si mesmo. Não, mas espera aí, onde eu falhei? Onde eu errei? Porque essa pessoa maravilhosa, incrível, agora está se afastando de mim, está mudando todo o seu comportamento, então tem alguma coisa errada em mim e eu preciso reverter, eu preciso mudar essa situação, preciso fazer alguma coisa. E aí você acaba se dedicando mais, se esforçando mais dentro desse relacionamento. Então ele começa a cansar de você. E quanto mais você vai se sentindo assim, mais você vai querendo cobrar do narcisista, perguntar, questionar pelo seu comportamento. Por que você mudou? Por que você não atende minha ligação? Por que você não conversa mais comigo? Por que você está seguindo aquela pessoa nas redes sociais que você falava mal? Por que você agora está mais tempo com a sua família, já que você falava tanto mal da sua família? Por que você está frequentando um certo ambiente que você reprovava, que você não gostava? Você vai começar a perguntar. E aí o narcisista, ele vai olhar para você com raiva. Ai, mas tá chata, tá pegando meu pé, porque ele não vai analisar os fatos. Não. Ele não vai reconhecer que de fato ele está mudando. O erro está em você. Porque você está insistindo. Porque você está cobrando desse narcisista. Então a pessoa errada vai ser sempre você. E ele, cada vez mais, ele vai se afastando, vai mantendo essa frieza, vai cobrando de você. Porque você não brilha mais para ele como brilhava no início. Você está cansada, você pode estar doente. E quem disse que o narcisista quer você assim? Não quer. Ele quer você o brinquedo perfeito servindo a ele. E quanto mais você manter o suprimento, que é a validação, é dedicação, submissão, é status, é serventia, é a sua utilidade, é a sua ajuda financeira, é a intimidade também que ele quer usar de você. O que você for suprimento ali para o narcisista naquele momento importante, mas essa desvalorização ela vai demorar. Dependendo também se o narcisista não encontra uma outra fonte de suprimento para de fato substituir você dentro do funcionamento, do que ele quer, do padrão. Às vezes você é uma pessoa que, por mais o narcisista já venha desvalorizar você, mas ele ainda mantém porque você tem um potencial. Mas ele já vai começar a desvalorizar você. Por quê? Enquanto ele não sugar, enquanto ele não te colocar lá no fundo do poço, ele não vai sossegar. Então, enquanto você for um potencial para o narcisista, essa desvalorização, ela vai sendo adiada. Então ele começa a destruir sua autoestima, ele começa a fazer comparações,
ele começa a te comparar com as pessoas, priorizando outras pessoas, falando mal de algumas coisas que você tem, da sua aparência, né, do seu corpo. Ele começa a usar daqueles abusos como se fosse assim, brincadeirinha. Ele começa a brincar com a sua imagem, desvalorizando, falando do seu emprego, falando que você engordou, emagreceu demais. Ele começa a brincar, ele começa a triangular, sempre trazendo uma outra pessoa para dentro da relação de forma muito sutil. Às vezes uma ex que falava mal, que ele falava mal dela o tempo todo, agora ele começa a te comparar com essa mesma ex que ele falava mal, mas falando bem. Você imagina a confusão que vai ficar na cabeça da vítima. Até que de fato você não serve, não tem mais utilidade para o narcisista, ele vai descartar você, desvaloriza e descarta. Até que você passa a ser, de fato, nada para o narcisista. Só que ele sempre acaba voltando, né? Entrando em contato novamente, porque ele não quer tirar você desse ciclo abusivo. Mas não há assim um tempo exato. Olha, o narcisista vai começar, daqui uma semana, ele vai começar a desvalorizar. Daqui um ano, ele vai começar a desvalorizar. E sem falar também que mesmo ele começando o processo de desvalorização, ele também pode começar de forma muito sutil, mas ainda valorizando até um certo ponto. Ou ele já pode começar uma desvalorização assim, mas de forma descarada. Mas ele vai preparando você, ele vai entendendo o seu funcionamento, ele vai entendendo suas respostas emocionais, o quanto você está dependente dele, o quanto você está enfraquecida ou enfraquecido. E aí, de acordo com essa dinâmica do narcisista, e aí ele vai começar a desvalorizar isso de forma natural, né? Que é o natural do narcisista, a forma dele se relacionar. E aí ele vai buscar novidade fora dessa relação, porque ele já olha para você, já sente nojo, já sente raiva, sente desprezo, você já começa a incomodar o narcisista. E nada do que você faça você vai conquistar, você vai fazer esse narcisista voltar para aquela fase da idealização, que foi aquele momento que você se encantou pelo narcisista. E é assim que funciona a desvalorização do narcisista. Não é o tempo, e sim a sua utilidade dentro do ciclo. Peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, deixem aqui o comentário de vocês, é muito importante. E aqui na descrição do vídeo também está o meu contato, para você que precisa passar por um processo terapêutico. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.